Oi, gente, boa noite. Oi, Eu sou a oi. Kathleen, eu já tô aqui com a E- Isis e hoje a gente Oi, vai estar oi. falando, hoje a gente vai estar falando sobre a série Euforia da HBO, que é uma série teen que lançaram em 2019, que a gente amou muito, né, Isis? Muito, muito mesmo. Sim, é uma série muito diferenciada, a gente achou legal estar fazendo um bate-papo com vocês, né, sobre motivos para assistir a série e falando tudo que a gente gostou, né, tudo que a gente achou e assim, eu espero que vocês gostem bastante. Isis, quer começar falando um pouco sobre a história? Bora lá. Igual a gente comentou antes, né? Que a gente sempre se reúne antes de fazer a live. A Sim. gente comentou até que seria um pouquinho difícil falar sobre o enredo no geral, porque tem vários arcos pequenos, mas que são arcos que acabam tomando o protagonismo da série. Então fica difícil tomar um Uhum. enredo assim geral, mas a história ela começa contando pra gente um pouquinho assim, sobre a narração da Zendaya, né? Porque é a Zendaya que narra a história pra gente, como a Rue, que é a personagem dela, contando um pouco da Sim. história justamente da Rue, que mora ali numa cidadezinha, né, de subúrbio, ali nos Estados Unidos, naquela cidadezinha mais pequena, todo mundo se conhece, todo mundo estuda na mesma escola. E, assim, a Rue, ela começa contando a história dela, que ela tem um problema psicológico, né? A gente vai entender mais Uhum. pra frente que é um distúrbio de transtorno bipolar, mas que ela não entende no início o que quer, se é um toque. E aí ela Sim. acaba, no momento que o pai dela tá com câncer, ela acaba entrando um pouquinho nas drogas, né? Começa a consumir alguns remédios que ela entende que aquilo deixa ela mais calma, deixa ela sem ansiedade, deixa ela sem Uhum. depressão. Então ela acaba entrando nisso, e aí a gente vai conhecer a Rue já um pouco mais velha, quando ela tem uma overdose. E aí a mãe dela manda ela Isso. para uma clínica de reabilitação. E aí é dentro que começa a série, quando a Rue tá voltando da clínica de reabilitação, que ela ficou as férias todas de verão na clínica de reabilitação. E aí é quando a gente conhece a Rue mesmo, que aí vai iniciar a história, e ela vai conhecer a Jules, e aí a gente entra É. nos outros arcos, né? Sim, assim, é importante falar que é uma série que aborda temas muito pesados, né, e muito difíceis de ser abordados realmente. Então, não é aquela série bobinha, assim, não é para qualquer um, né? É uma série realmente uma temática pesada, mas ela aborda de uma forma assim muito linda, né? Usando muito essa questão Sim, sim. artística, então ela E mostra importante dependência, tudo isso. Isso, é importante falar que é uma temática pesada, mas que a gente não vê nenhuma romantização, nenhuma hipersexualização, igual a gente vê em Riverdale, por exemplo, que é uma série que tenta trazer uma temática pesada, que tenta trazer aquela coisa mais fantasiosa, mais crimes, Uhum, mas que sim. não consegue, né? Porque Riverdale é uma série que, assim, acho que todo mundo gostou na primeira temporada e depois todo mundo falou, não, peraí, o que que tá acontecendo? Sim, E primeira é com muito Euforia, boa. não. Sim, e depois vai ficando só cada vez pior, né? E Euforia não, Euforia é uma série que traz essas temáticas, traz a questão da Uhum, sexualidade, traz a questão das drogas, traz a questão sim, do abuso sexual, traz a questão do abuso psicológico também, tudo isso de uma forma muito delicada e sem romantizar. Então, assim, quem uhum, tem medo de sim. assistir por causa da questão das drogas e tal, não precisa ter medo. Mas também quem tem algum problema psicológico, eu também acho legal não assistir, porque a série ela tem um pouquinho de gatilho, né? A gente vê ali que ela tem muito a questão da Uhum. depressão, ela aborda muito isso. Então, pra quem já tem algum problema, talvez seja melhor ficar um pouquinho longe de euforia, mas pra quem não tem, pra quem quer entender, pra quem quer Isso, conhecer, é é mesmo. muito legal. É legal porque assim, a série ela traz muitos problemas, né, que os personagens enfrentam. Então, todos os personagens eles têm algum problema. Não existe aquele personagem perfeito, né, o herói, não. Todos eles estão, às vezes nem sabem, mas sofrem com alguma coisa. E eu acho muito legal, porque são problemas normais que muitas pessoas, se não todas, passam. E então você assiste, Exatamente. você vai se identificando, você vai entendendo com um ou com o outro, e assim, é de uma forma bem delicada. Assim. Eu achei muito interessante a forma como a série aborda esses problemas, mas como a Isis disse, realmente é um pouco pesado. Então, se você não se sente Sim, seguro de assistir essa série, pelo menos sozinho, não faça isso. Mas é uma série muito linda, isso. assim, ela tem uma direção de arte incrível, então assim, você quer também só ver por parte técnica, assim, é maravilhosa. E Exatamente.
E como a Izzy tinha comentado, assim, são vários arcos, né? São vários personagens, a gente vê a história de cada um deles, a gente vê, né, praticamente uma por uma. Então a gente vai fazer a live também dessa forma, né? Falando um pouco sobre cada personagem. E assim, a gente começou falando da Rue já. E eu acho muito interessante que ela, né, por ser a narradora, a gente acaba se conectando bem mais rápido com ela, né? É a primeira personagem, assim, Sim. que ganha a gente. E é muito interessante porque ela até comenta que ela não é uma boa narradora, que ela não é muito confiável, mas eu achei muito legal, muito carismática a narração dela, porque ela, quando ela conversa com a gente, quebra a quarta parede, assim, é muito legal mesmo. E ela é E, engraçada enfim, também, não é só, não fica aquela coisa só sim, pesada, né? Ali a história, o tempo todo o drama. Não, também tem umas partes engraçadas. Então, assim, eu achei que a questão da narração da Ru foi muito legal mesmo. Apesar de ser um pouco confuso, assim como ela é confusa, a gente fica um pouco uhum, confuso, né? Quando ela tá narrando algumas sim, coisas, alguns episódios, a gente fica assim, não, pera, será que isso aconteceu? Será que não aconteceu? Mas ela é, assim, é uma narradora incrível e eu acho que a Zendaya arrasou muito. Ela super merece o Emmy, que ela foi indicada, né, por conta sim, da Rue, e eu acho que super com merece, certeza. porque ela arrasou no papel dela. E se for ver, essa é a primeira obra, né, que ela faz assim mais séria, né? Porque ela fazia mais algumas coisas mais Uhum. infantis, né? Ou trabalhos com música Começou ali mesmo, na mas assim, Disney, né? isso, ela fez participação em Homem-Aranha, mas assim, nada de um papel muito grande. Então, essa é a primeira série assim que ela protagoniza e já começou arrasando. Ela realmente merece muito o Emmy que ela foi indicada. Então, vamos ver, né, se ela vai ganhar. E o que eu achei Eu interessante espero que é ganhe. que, sim, eu também. E o que eu achei muito interessante é que, né, tem várias cenas em que ela vai descrevendo como ela se sente, você começa a sentir também. Nossa, é assim, muito legal. Inclusive, a gente queria mostrar uma cena, né? Que você acha? Pode passar agora já? Ah, acho que já pode passar, a gente até já tenta da direção com Uhum, relação vou a pegar essa aqui. cena. Que é a Sim, cena é do uma primeiro cena. episódio, né? Que é quando a Rue vai se Isso, apresentar. E isso. cada É, episódio tem, no começo, a apresentação de cada personagem, né? E, assim, a questão da direção, o plano sequência, a filmagem, tudo, o enquadramento. A gente trabalha com vários planos, né, na série. O diretor conseguiu, assim, uhum, trazer plano detalhe, trazer plano, aquele plano mais aberto, aquele plano mais fechado, tudo isso de uma isso. vez. E a gente consegue ver isso em todos os episódios, pelo menos no comecinho ali, naquela parte mais de apresentação dos personagens Sim, quando a gente vê ele tudo acontecendo. E eu achei genial, genial mesmo. É uma coisa que faz a gente se conectar com o personagem quando você tem a apresentação dele, quando você conhece o background dele. E o Daru, como você disse, como é a primeira, é a que a gente mais se apega, né? E como ela é a sim. protagonista, querendo ou não, a gente também fica ali torcendo por ela, querendo ver o que vai acontecer. Então, assim, ela se apresentou muito bem, eu achei. Eu também achei. Inclusive, essa cena é uma cena que apresenta pra gente os problemas dela com vício, né, em drogas. E nessa cena ela comenta, né, que sobre o problema que ela tem de saúde, e como ela se sente quando ela tá usando as drogas. Então, assim, é uma cena muito intensa e que você vai acompanhando, né, e tem uma parte que fica um silêncio, assim, que ela fala que é os segundos de nada, né? Você fica, meu, que aflição, assim, é muito legal, né? Eu acho Sim. E você que, eu sente acho que, tudo através sim. da fotografia também, com a iluminação, passando assim pelo rosto dela. Você consegue ter a sensação, a maquiagem também, tudo Uhum. isso contribui muito para o que ela está querendo passar. Com certeza. É assim, eu acho que quando a série, né, o filme atinge esse objetivo de tocar, né, o público, nossa, é porque ele saiu super bem, né? Porque esse é o grande objetivo. E isso acontece aqui, você se sente tocado, você se sente realmente bem envolvido com o que está acontecendo, né? Com certeza. É, então, mas Agora a gente assim, pode passar para os. isso, vamos falar da Jules, que a Jules é uma personagem muito importante também. Ela meio que aparece logo depois da Rue. Então vamos lá. Vou colocar a fotinha dela para vocês. Quer começar falando um pouco sobre como ela é?
Oi, Isis, tá me ouvindo? Acho que teve um problema Bora. aqui. Tá Tô ouvindo? ouvindo sim. Ah, tá, top. Quer começar falando um pouco sobre Tô como ela ouvindo. é? Posso falar, bora. A Tá Jules bom. ela é apresentada logo no primeiro episódio, né? Junto com a Rue, basicamente, porque a Jules acabou de se mudar para a cidade. E aí a gente vai entender que Isso. ela é uma mulher trans, que ela já tá passando pela transição, ela já usa os hormônios e tudo isso. E todo mundo na cidade já acaba sabendo. Então não fica aquele draminha em volta da transexualidade dela. A gente vai entender dramas de Uhum, outras formas relacionado a isso, mas não aquela coisa que eu também achei isso muito legal. Tipo, todo mundo já sabe. Algumas pessoas aceitam, uhum, algumas não, que é normal. Mas, assim, a gente vai, aprofunda mais, não fica só naquela coisa superficial. E ela vai vir sim. a ser, né, uma das melhores amigas da Rue, se não a melhor amiga da Rue. Porque a Rue Sim, se isso sente mesmo. muito, acho que, negligenciada pelo pessoal da cidade, os colegas dela. Ela não sente que ela tem uma amizade verdadeira lá. E ela vai encontrar isso na Jules. Só que aí a gente vai ter uma relação das duas um pouquinho tóxica, até que a gente comentou, né? Que a Rue Sim. fica completamente dependente emocionalmente da Jules, assim como a Jules fica também muito dependente da Rue, e acaba confundindo a Rue também, ela não sabe o que que ela sente, porque elas acabam se envolvendo depois. Então, assim, a Uhum, Jules eu achei ela uma personagem também muito boa, e eu achei super legal vir esse combo com o protagonismo da Rue junto com o da Jules, e a Hunter, que é a atriz que faz, ela a série de debut dela, né? Foi a série que sim. lançou ela como atriz, então, assim, eu achei também que ela super arrasou. Já chegou arrasando, né? Começou super bem. Sim, Não, com certeza. Eu acho que assim, o papel dela é muito fundamental, até porque você falou essa questão da Rue, que ela não se sente bem-vinda na cidade, né? Porque por causa dos problemas de drogas dela, é como se as pessoas tivessem meio que uma aversão, né? Tipo, ah, é a menina sim, das drogas, a menina da overdose, e ela se sente meio de lado. E a Jules, até por ser nova, ela vem assim sem preconceitos, né? Então ela recebe a Rue assim, como uma amiga, logo elas se tornam melhores amigas praticamente. E, inclusive, né, a gente vê que a Rue ainda, né, mesmo já tendo passado pela reabilitação, ainda está se envolvendo com drogas e é a Jules que ajuda ela a ficar sóbria. E aí que começa essa relação que você comentou ainda, que ela acaba só fica sóbria por causa da Jules, e aí fica aquela coisa, né? Será que se a Jules for embora, ela vai deixar de ficar sóbria? O que que vai rolar? Assim, isso é bem exatamente. problemático, né? Isso é um Sim, problema, e é porque dito o ela. tempo todo na série, igual a gente Sim, comentou, por outros personagens que estão em volta da Rue, eles falam pra ela, se a Jules for embora, como é que você vai ficar, né? sim. Eles questionam ela sobre isso, e é algo que o próprio espectador se questiona também. Como que a Rue Uhum. e a Jules foi embora? Então, assim, você falou, uma relação muito dependente e, e é Isso. problemático, né? E a gente vê que a Rue tem essa tendência a ser completamente dependente. Realmente, a gente percebe que fica uma situação um pouco estranha, né? É, para quem chegou agora, né, só para recapitular, a gente está falando sobre a série Euforia, da HBO, e é uma série que estreou em 2019, uma série teen que trata sobre temas bem pesados, mas de uma forma muito bonita, muito artística. E a gente está comentando aqui um pouco sobre cada personagem, né? Já falando da Rue, a personagem da Zendaya, agora estamos falando da Jules e assim por diante. A gente vai estar comentando um pouco sobre cada arco dessa história. Acho que a Isis teve um probleminha técnico aqui, mas acredito que logo logo ela já volta. E, bom, então, falando um pouco sobre a série, né? Falando mais um pouco sobre como ela é e tudo mais, eu acho importante reforçar que não é uma série para todo mundo. Acho que a Isis voltou aqui, ó. Vou colocar ela aqui. Oi, Já tá tá rápido. ouvindo? Oi, tudo bem? Tô ouvindo. Ai, que bom. Vamos lá, do que você tava falando pra eu poder voltar. Não, a gente tava falando sobre a Jules, né? Eu tava aqui recapitulando, né, com eles, com o pessoal que entrou agora, tal, sobre o que que a gente tá falando na temática da live. Mas é isso, a gente tava falando sobre a Ah, Jules. tá. Tem algo mais a falar dela?
Oi. Isis, consegue me ouvir? Eu acho que assim, tô escutando. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Assim, também acho legal comentar a questão que quando a gente tem o episódio da Jules, né, a gente entende o fato dela morar só com o pai, a mãe dela ter sido tão ruim pra ela também. A gente também vai entender esse Uhum. background da Jules também, o porquê dela sempre querer procurar, igual a gente comentou, né, através das roupas, sempre querer ser muito feminina, extremamente feminina, que ela quer Isso. provar que ela é mulher. Que ela até fala isso em um dos episódios, né? Ela quer provar a todo custo pra todo mundo que ela é mulher. Então, assim, também acho legal comentar Uhum. isso, que ela demonstra muito isso nas roupas, nas maquiagens, e que também ela tem uma relação super legal com o pai dela, que eu achei legal. Sim. Mostrou uma Sim, é muito questão boa dela ter mesmo. essa coisa saudável, assim, com o pai. Eu achei bem interessante, bem importante também, porque Uhum. muitos adolescentes ali não têm relações saudáveis com os pais, né? Então é legal a gente ter um ou outro que tem. Inclusive a questão do pai dela aceitar ela, né, como ela é. Que geralmente Sim, nas séries a gente tem esse problema com os pais, né? Os pais nunca aceitam os filhos quando essas questões de nunca. sexualidade. E nesse caso isso não é um problema, né? E eu acho que isso é Não. interessante. É legal porque a série foge Inclusive, o pai daquele dela é mega padrão, né? aberto. Isso, ele é mesmo. Ele é um cara Mega super aberto. legal. Sim, Isso acho que já dá pra gente fazer uma ponte com o personagem Nate, né, do Jacob sim, Lord. Dá pra gente falar um pouco sobre como ele é. sim. Quer começar falando das péssimas qualidades dele? Posso começar. O Nate, né, que é interpretado ali pelo Jacob, que o que quem faz o Noah em A Barraca do Beijo, né, o Noah Flynn. Uhum. Também não é um personagem muito legal. O Jacob já até comentou em algumas entrevistas que ele não gosta nem do Noah e nem do Nate. E o Nate, como você comentou, ele tem péssimas qualidades, né? Ai, Péssimos sim. defeitos. Ele é um cara extremamente abusivo, ele é aquele cara que se acha o machão. E a gente entende também no episódio dele qual que é o problema com tudo isso, né? Que ele tem ali uma questão que ele não sabe muito bem a sexualidade dele. E ele acaba Uhum. vendo com a Jules por descobrir que a Jules se envolveu com o pai dele. E ele acaba se envolvendo com ela pra poder meio que se vingar, mas fica a dúvida, né? Se ele tá só se vingando ou se ele realmente se interessou por ela. Sim. E aí ele namora Realmente. com a Maddie. Sim, e aí ele Ó, namora eu com a Maddie também, que a gente. só queria fazer uma Pode pausa falar. aqui. Que chegou um comentário que o Guilherme tá perguntando qual que é o contexto da série, assim, que ele tá meio perdidão, chegou agora. Então, vamos dar uma Ah, resumida, sim. assim, de como que a série é. Você consegue dar aí pra ele? Não, vamos começar então. É assim, é uma série que fala, né, sobre dependência química, sobre abuso, sobre, assim, temas bem pesados. E a protagonista é a Rue, né, que é da Zendaya, essa protagonista. E a série vai acompanhando ela depois de ter sofrido uma overdose e voltado da reabilitação. E a série acompanha também os amigos da Rose, né? E vai mostrando os problemas que esses adolescentes têm, né? Esses problemas variam desde falta de aceitação, sabe, não entender o que ele realmente quer ser, tem questões de preconceito, né? Enfim, questões de drogas, de bebida, de violência, né? Questões da família. Então, assim, a série fala sobre esses problemas que são muito comuns em adolescentes, mas não só, e cada episódio a gente vai conhecendo um personagem, um pouco mais sobre seus problemas, suas particularidades, sua família. Então é isso, assim, a série aborda essas questões pessoais, né, e sociais que a gente vê no nosso dia a dia, a série faz questão de mostrar isso. Então é uma temática pesada, não é para qualquer um, mas assim, a série mostra isso de forma linda, assim, de forma muito artística, as cores, os jogos de câmera, assim, é maravilhosa. Então é uma série que, na minha opinião, vale muito a pena se você não tem problema em assistir algo sobre sistemas. Mais alguma coisa a acrescentar? Aí eu queria só comentar que fica um pouquinho difícil a gente dar um contexto geral, porque a Uhum, série tem vários arcos de vários personagens, que, igual a gente comentou no início da live, né? Que eles acabam sendo protagonistas juntos com a Rue, que é a personagem da Zendaya.
Então, assim, cada personagem tem um arco principal ali, a gente tem aquilo acontecendo, e todos eles estão conectados pelo fato de que todos estudam na mesma escola, porque é uma cidadezinha Isso. pequena, todo mundo se conhece, todo mundo sabe o que acontece com todo mundo. Então, assim, a gente estava comentando do Nate agora, né? Você quer continuar? Sim, sim, vamos continuar. É, Tá. Então, o Nate, ele é um personagem difícil, porque Muito. então, ele é complicado, né? Ele é aquele personagem, tipo, sei lá, vai, meio que vilão da série, vamos dizer assim. Enfim, a gente Sim, logo percebe que ele tem vários problemas, até de identidade, de, sabe, ele não sabe muito bem quem ele é, e a série já mostra pra gente que um dos problemas, uma das raízes desse problema é o pai dele. E o pai dele, ele vive uma vida secreta, né, em que ele sai tipo, com outros homens, com mulheres trans e adolescentes, né? É meio complexo, assim. E ele é tão, sei lá, né, ele tem tanto problema mental que ele filma todas essas relações que ele tem e guarda tudo em um arquivo. Tipo, ele é um cara, assim, bem esquisito. E eles contam tudo isso da sim. família, como se fosse uma coisa normal, assim. E o Nate, desde muito novo, descobriu tudo isso. Então, ele é um cara extremamente violento, ele é um cara extremamente abusivo com a namorada dele, que a gente vai falar, né, daqui a pouco. E ele tem esses problemas. Então, a gente percebe que ele tem problema com a sexualidade dele no meio da série, né? É uma questão que fica assim meio em aberto, tipo, né, o que que ele realmente sente. E ele desconta nas pessoas, então ele talvez não se sente completo, não se sente seguro e ele quer causar com todo mundo, né, para manter essa superioridade, né, esse poder sobre as pessoas. Sim, ele é extremamente abusivo não só com a média, acho que com todo mundo, com os amigos dele, ele trata todas as mulheres como objeto sexual. Então, assim, Uhum, ele é justamente aquela personificação do cara babaca que ninguém quer ter por perto, mas que é sim, o famoso, é o popular, até porque o pai dele é dono de metade da cidade, né? De metade dos prédios da cidade são sim. do pai dele. Então, assim, ele é justamente aquele cara da família tradicional ali da cidade que todo mundo acha que é perfeita a família e que, na verdade, você vê que ele é muito problemático. Então, até o primeiro contato que ele tem com a Jules é péssimo. Ele é mega, assim, Uhum. agressivo com ela, ele é mega agressivo com todo mundo. E aí a gente tem realmente um personagem, igual você falou, parecendo meio que o vilão da série, né? Uhum, sim, mas assim, é aquele vilão, mas que mesmo assim a série tenta mostrar um pouco do lado dele, não que justifique, mas a série tenta Sim, explicar, né? Então, nos episódios finais, né, acredito que isso não seja um spoiler, ele acaba tendo um momento, um acesso de raiva, assim, e a gente fica meio, meu, o que tá acontecendo com ele? A eu gente fiquei vê com que um pouquinho de dó realmente dele. é. Quase fiquei com dó, vai. Você vê que ele sofre com É porque ele é questões tão ruim, internas. sério, aí a gente fica assim, será que eu sinto dó? Será que eu não sinto? Mas a gente percebe que realmente ele tá muito machucado, assim como todos os outros personagens, Sim. ele só tem uma forma diferente de externalizar isso. Eu acho que todos os personagens ali estão muito machucados. Então, não só ele, como a Mad, como a Cassie, como a Cat, como a Rue, como a Jules, todo mundo tá machucado. E cada um tem sua forma de externalizar. E ele é através da violência, através do abuso com a Mad. Então, tudo isso Uhum. ele externaliza dessa forma mais agressiva, infelizmente, né? Assim como a É. Rose externaliza esses machucados no abuso com relação às drogas, às entorpecentes. Sim. A gente percebe que ele acaba fazendo isso, né? Que não é nada legal, mas é a forma dele de se livrar desses problemas. Inclusive, o pessoal tá comentando aqui, já chegou o comentário que a série é maravilhosa, que a série é perfeita, e que a raiva do Nate é uma coisa que todo mundo sente, acho que é unânime, assim. Mas dá dó também, né? Ver ele sofrendo com essas questões. É difícil Dá. também, né? Sim, é difícil. Vamos pra média agora? Vamos pra Mad. Tá. Quer começar falando um pouco sobre ela? Falo sim. A média a gente tem a apresentação da personagem dela, ali, mostrando que ela sempre foi uma menina muito artística, né? Sempre gostou de aparecer bastante. Ela é latina bem, então a gente tem até esse problema que ela namora bem, a família dela não aceita muito, não entende Uhum, se é preconceito, pode da família dele, ela ser latina ou não, mas enfim. Ela é uma pessoa extremamente confiante, personagem que ela sabe quem ela é, ela sabe onde ela tá, o que que ela quer fazer.
E ela até brinca, né? E a Mad descobre muito cedo que ela queria ser o tipo de pessoa que não faz nada, que não trabalha. Ao contrário da mãe Sim. dela, que trabalha muito. Aquela mulher rica, né? A Ela gente quer ser. tem a personagem da Mad, que ela sabe qual é e o que ela é. Sim, ela quer ser rica. Enfim, ela é uma personagem extremamente interessante, mas que ela tá num relacionamento muito abusivo com o Nate. E que a gente vê como isso é agressivo com ela, e isso deixa ela machucada fisicamente e psicologicamente também. É bem importante fazer isso porque a gente percebe que a pessoa que tá dentro do relacionamento abusivo ela não enxerga que tá no relacionamento abusivo. Sim. Realmente. A gente vê essa questão que ela tá no relacionamento abusivo, né, com ele, e ela sofre com isso, mas ela tem, né, aquele amor por ele, que ela não quer deixar de estar naquele relacionamento com ele, e outra, né, ele dá as coisas para ela, e isso faz parte do plano dela para a vida dela, então ela acaba meio que aceitando essa realidade, né? É triste, mas é assim. Sim, eu acho que ela aceita muito por isso também, por ela enxergar nele a possibilidade de chegar onde ela quer chegar, que é num Isso, patamar de ser a mulher do cara rico que não precisa trabalhar. Então, assim, isso. não há nada de errado nisso, ela querer ser assim, mas ela acaba se submetendo a coisas que não deveria, né? Ela, como uma Uhum, adolescente, ela tem 17 anos, ela se submete a coisas, assim, extremamente abusivas, extremamente agressivas por parte do Nate. E ela acha legal o fato de ter alguém cuidando dela. A Ru até comenta isso, uhum. né? Que o Nate cuida dela, porque na família dela ela vê que ninguém cuida dela, mas o Nate cuida. Então também é muito disso. Sim. Realmente, assim, mas é aquilo, para cuidar dela, ele acaba sendo extremamente agressivo. Se alguém chega perto dela, ele Eu já não fala tô que te vai matar. escutando. Oi, tá ouvindo? Tá conseguindo ouvir? Agora eu tô. Ai, que bom. Então, eu tava Aham. falando que, né, ele cuida dela, mas é aquilo, né? Quando alguém chega perto dela, ele já fala que vai matar a pessoa, tipo, ele não é normal. Esse cuidado Não, não é não. saudável. Não, não é saudável. É super protetor, é uma coisa excessiva, é uma coisa agressiva. Eu falei assim, cuidado, porque é a forma como a Ru Sim. fala, né? Que ele cuida dela, mas a gente sabe que não é um cuidado, que é uma obsessão, que é uma Uhum. possessão, na verdade, né? Ela é minha posse, ninguém pode encostar. Exatamente. Então, acho que esse é um dos pontos fortes, né, da temporada, essa questão da Maddie, né, o quanto ela até vê que é um relacionamento abusivo, mas ela não consegue sair, né, ela parece querer estar ali. E isso é bem complexo e a gente vai vendo se desenrolar na temporada. Isso. Isso. E Aí tem agora mais a gente tem personagens, né? a. Sim, vamos falar sobre quem agora? Cat ou a Cassie? Vamos falar da Cassie primeiro. Tá, a Cassie, né? Tá. Isso. Quer começar falando um pouco sobre ela? Pode começar falando você? Certo. Bom, a Cassie, ela é aquela menina perfeita, né? Aquela menina certinha, mas que tem também um problema de dependência, né? Só que dependência emocional. Então, assim, ela conta, né, que sempre na vida dela ela esteve apaixonada por alguém, né? Que ela nunca esteve feliz sozinha. Então, ela sempre estava procurando alguém. E ela conta também que isso se dá ao fato dela não ter vivido com o pai dela, né? Então, o pai dela, quando ela era muito nova, saiu de casa, começou a se envolver com drogas. E a mãe dela também é uma mãe um pouco ausente, né? Ela tem também um vício ali em bebida. Então, ela acaba ficando meio dependente e ela quer sempre achar alguém para cuidar dela, né? Acho que, né, o Sim. cuidar entra de novo aqui. Então, ela acaba passando por isso, ela vai passando de um em um, né? E ela é uma menina muito bonita, ela é uma menina que muito assim popular, então as pessoas querem ficar com ela. E aí os caras acabam, né, aproveitando da inocência dela para expor ela nas redes sociais e essas coisas, e ela sempre vai deixando porque ela quer estar com alguém, ela nunca quer estar sozinha. Então, a série vai trazendo essa trajetória dela, né? E até ela se encontrar e ver que ela é suficiente sozinha, que ela não precisa de ninguém. Sim, a Cassie é uma personagem que a gente tem ali muito parecida com a Mad, só que ela acaba se Uhum, submetendo a relacionamentos em que os caras utilizam dela pra poder, igual você falou, fazer vídeos, tirar fotos sexualizadas, né?
Que a gente Uhum. sabe que, por ela ser menor de idade, isso é pornografia infantil, então é um crime, mas os caras não estão nem aí pra isso, eles estão fazendo mesmo e publicam as fotos, e ela, assim, Uhum. ela meio que, ela se sente mal, mas ela meio que não liga, porque ela quer se sentir amada, ela quer se sentir desejada, porque igual você falou, o pai dela foi embora, né? Fugiu, abandonou Isso. ela. E ela tinha uma dependência, uma certa dependência emocional com o pai dela, assim como a Rue tinha com o Uhum. pai dela também. Mas, Sim. assim, isso ela externaliza esse machucado, essa dor, dessa forma, de querer se apegar muito aos caras com quem ela namora. E aí ela acaba se envolvendo com o McKay, que a gente pode puxar agora ele, né? Sim, com certeza. Então, o McKay, ele tem um episódio também contando um pouco a história dele, que na Sim, verdade ele é um jogador de futebol, né? E, e é aquilo, né? A pressão que ele passa desde pequeno é de ser o melhor, é de conseguir ser um jogador profissional. Então ele tá ali, a vida dele se baseia em se esforçar e ser o melhor do time. E ele conta que ele foi o melhor por muito tempo, até que ele chegou na faculdade, né? sim, E na faculdade ele não é o melhor, porque todos são tão bons quanto ele, e ele acaba ficando no banco de reserva e não consegue brilhar, né? Então ele tá enfrentando esse problema porque a vida toda dele foi baseada nisso. Então agora ele não tem um plano B, ele não tem, né, o que fazer. E ele acaba encontrando a Cassie, né? Os dois começam a sim. namorar. Então junta os problemas dos dois, né? Porque ele acaba descontando nela os problemas, né, sobre a profissão dele e ela, né, acaba dependendo dele, aí Sim, fica aquela coisa muito louca assim. e vira uma mistura ali de problema, porque ela é extremamente dependente emocionalmente, ela fica dependente dele, ela submete a tudo que ele pede pra ela fazer. Ele, em Sim. contrapartida, é muito inseguro, ele quer ter aquela imagem de cara perfeito, apesar de que eu acho que o background dele é o mais leve de todos, né? Que ele só tem um pai muito Sim. rígido, mas que a gente sabe que isso machuca também uma criança, não tô Uhum. querendo, assim, relativizar do dele, banalizar o fato, mas assim, comparado aos outros, acaba sendo um pouquinho mais leve, mas ainda assim Sim. é uma coisa pesada, é uma coisa que afeta muito ele e que afeta a relação dele com a Cassie, porque ele sabe que a Cassie é aquela menina que é desejada por todo mundo, e aí ele se sente Uhum. muito influenciado também pelo Nate. A gente sabe que é aquele babacão, que aí o Nate fala dos vídeos Sim. da Cassie, fala das fotos da Cassie. E aí o McKay se sente um pouquinho assim, tipo, a gente vê o perfeccionismo dele nesse momento, que ele não quer assumir a Cassie como namorada por ela não ser perfeita. Uhum. Sim. E é aí que começa os verdadeiros problemas do relacionamento deles, né? Porque ele Sim, começa a falar pra ela, não, você não pode se vestir assim, porque já tem seus vídeos na internet, você vai ficar dando moral pro pessoal, e ela fica tipo, meu, tudo bom, vamos vestir como eu quiser. Só que exatamente. ao mesmo tempo que ela começa a se tornar independente, ela ainda precisa dele. Então fica aquela questão, né? Ela não sabe se solta ou se fica com ele debaixo das ordens dele. E ele não quer, assim, eu tive a impressão que ele não quer ser um cara abusivo, né? Que, então ele fica tipo, você não pode vestir assim. Ah, não, mas tudo bem. Então, ele fica meio nessa de, meu, como que eu posso agir com Sim, essa menina? E eles parecem se sim, gostar, mas o relacionamento fica bem complicado. E a gente vê essa questão também, problemas de relacionamento, né? Em como o seu sim, problema sim. pessoal pode afetar o seu namoro, né? A ponto de acabar com ele, Sim, é uma né? desconfiança que ele tem, é um perfeccionismo que ele tem com ele, que ele acaba Uhum, levando pra Cassie, né? E a gente acaba vendo sim, o início de um relacionamento abusivo, porque, uhum, querendo ou não, sim, ele está sendo abusivo com ela. Então, assim, às vezes foi dessa forma que começou com o Nate, com a Maddie, a gente também não sabe. Então, eu acho verdade. que vai ser um ponto aí bem legal para eles abordarem, para eles explorarem mais a fundo na segunda temporada, a questão Uhum. do McKay e da Cassie mesmo. E aí, agora eu acho que a gente pode falar da Cat. Sim, vamos falar da Cat, que inclusive ela Bora. é interpretada pela Barbie Ferreira, que é uma atriz e modelo Sim. brasileira, né? Ela tem uma parte brasileira, assim, e isso é uma curiosidade bem interessante, né? Sim. É, quer começar contando um pouco como ela é, como ela foi se transformando? Posso falar. Então, a gente vê a Cat aí, o episódio dela, né, como de todo mundo, mostra ela criança, que é onde os problemas, acho que de todo mundo começa, que é quando eles são Sim. crianças. E ela acaba indo para uma viagem com a família dela. Ela tinha um namorado na escola, um namoradinho, eles estavam acho que no sexto ano, quinto ano, alguma coisa Uhum. assim. Ela É tinha um por aí. namoradinho na escola, e aí ela vai para essa viagem com a família, e lá ela acaba ganhando alguns quilinhos, que é normal.
E quando ela volta, ela tá bem mais cheinha, e aí esse namorado acaba terminando com ela. E aí ela Isso. sente que tudo aquilo foi problema do peso que ela ganhou. Só que aí ela acaba É. descontando na comida. Então ela se torna uma menina é, que vem a ser uma menina que não tem um corpo nada padrão, porque ela é uma menina que é muito mais cheinha que as outras. Você vê que todas as outras meninas são muito magras. E a gente sabe que Uhum. isso acontece muito, muito mesmo. E ela tem uma insegurança enorme com relação ao corpo dela. Ela sempre tá usando roupas muito fechadas. Só que aí, numa festa, né, que é aquela primeira festa que a gente vê na série, que é a festa que Uhum. a Jules conhece o Nate e a Rue, que é a festa a primeira festa que a Rue vai depois que ela volta da reabilitação, a Cat também tá lá. E aí ela tem relação sexual com alguns meninos num quarto, e esses meninos gravam Uhum. essa relação que eles tiveram com ela. E eles postam na internet. E a gente vê um problemão nesse episódio, com ela Sim. tentando desmentir, né, que é ela, e ela consegue desmentir, ela é uma menina muito inteligente, ela consegue driblar toda a situação e falar, Uhum. não. E aí ela consegue driblar, inclusive, o menino que postou e conseguir ele tire da internet, que ele tinha postado num site de pornografia, né, o vídeo dela. Só que aí quando ela chega pra olhar no site de pornografia, o vídeo ainda tava lá, porque outra pessoa tinha repostado. Porque a gente sabe que é assim, internet, uma vez que tá na internet, não tem como se apagar Já mais, porque era, alguém já né? salvou, alguém vai repostar. Então a gente vê muito esse problema também da Uhum. produção de pornografia infantil na série, que a gente vê que é um problema muito real, que as pessoas tiram fotos, fazem vídeos, elas acabam publicando, acabam compartilhando, e como isso pode acabar com a vida de uma pessoa, que a Com partir do momento certeza. em que as pessoas percebem que é ela no vídeo, isso torna a vida dela um inferno. Assim como a vida da Cassie é um inferno também por causa dos vídeos, das fotos que ela tem publicados. Então, assim, só que no momento em que a Cat percebe aquilo, que ela vê os comentários do vídeo, que ela vê que as pessoas estão desejando ela, né? Os caras estão desejando ela se sente bem com aquilo. Então ela Sim. acaba se sentindo um pouquinho empoderada por esse sentimento, né? De que, estão me desejando, mesmo eu sendo gorda, porque ela não se sente desejada por conta disso, né? Por conta do corpo dela, mas aí ela se sente desejada com aquilo e ela acaba criando eu diria que um alter ego, É, que é eu também a diria Kit isso. Kat, que Uma ela começa a versão postar dela, assim. vídeos, exatamente, é uma versão dela que ela começa a postar vídeos na internet. E ela é aquela menina mais calada, aquela menina mais quieta. Ela tem inclusive, um site no Tumblr mega famoso, né? Que a Uhum. Ru De fala disso, que fanfics, ela né? tem sim, ela tem uma fanfic até do Lou e do Harry Styles, do One Direction. Então, assim, ela é famosa na internet, mas pessoalmente ela não é uma pessoa Uhum. popular. Quando ela vê que o vídeo dela ficou popular, ela se sente bem com aquilo, ela acaba entrando aí numa questão até um pouquinho problemática também, que é a produção de pornografia. Sim, e uma coisa que eu notei também é que a partir do momento que ela percebe que ela pode ser amada, que ela pode ser aceita, a impressão que eu tive é que esse alter ego, ele vai se tornando ela. Então, porque é muito comum a gente ver Sim, nesses filmes e séries que tem essa temática, que a pessoa vai pra escola assim, toda boazinha, chega em casa e muda. Mas ela não, ela começa a mudar em todo lugar. Então ela muda totalmente a forma de se vestir, sim. o cabelo, ela Ela vai para de usar incorporando o óculos, alter muda ego, né? tudo. Isso, e as pessoas começam a Sim, estranhar, né? Começam a olhar e falar, nossa, tá meio exagerado, porque ela usa umas roupas muito exageradas, mas ela se sente bem assim, e aí a gente tem nessa questão de até que ponto o fato de você estar expondo o seu corpo na internet faz de você empoderada, né? Até que ponto isso é sim, empoderamento, né? Inclusive ela sim, eu acho começa que é uma a. questão. Eu acho que é uma questão que a série aborda com muita delicadeza também. Esse fato Uhum, dela confundir muito a objetificação do corpo dela com o empoderamento. Porque sim, eles mostram isso na série, né? Que ela não precisa estar mostrando a pele dela o tempo todo, estar mostrando o corpo dela o tempo todo para ela ser desejada. Porque tem pessoas que vão desejar sim, ela como ela é, que é o caso do Ethan, né? Que conhece ela como sim. a Cat do início, que é aquela Cat mais retraída, mais assim, e aí do nada ela transforma, né? Igual você falou, ela É, incorpora o alter ego dela. e o interessante é que o Ethan, eu acho que ele é, tipo assim, um dos personagens mais meigos, mais fofinhos, porque ele Sim, vê a transformação dela e ele não fala nada, ele fica tipo, tá. ele é tudo que o Nate Porque, deveria ser. exato, nossa, ele é totalmente o oposto, porque as próprias amigas ficam tipo, nossa, você tá meio diferente, mas assim, legal, né? E ele fica tipo,
top, você quer sair comigo ainda? É isso. E ela fica Sim. esnobando ele, né? Porque. E tem essa questão também, né? Porque a partir do momento que ela começou a se relacionar com os caras estranhos e a produzir os vídeos na internet, ela começa a rejeitar o Ethan, né? Porque é como se ele não fosse suficiente pro alter ego dela, né? Como se, tipo, ele não fosse para aquela versão dela. Eu tive essa Sim. sensação, assim. É porque, assim, quando, a partir do momento que ela se transforma, né, que ela incorpora esse alter ego dela, que ela criou, ela acaba procurando por caras populares, caras que não queriam querer Sim. ela se ela fosse daquela forma antes. Então, Uhum. ela quer se sentir desejada por esses caras importantes, como era o caso do namorado dela, que a gente vê quando ela era criança, lá no sexto ano, quinto ano, É o quando ela Daniel. era, o Daniel, que era um cara mega popular na escola. Então ela vai se sentir desejada daquela forma de novo. Então a gente vê que é um problema que ela trouxe da infância, assim como todos os outros personagens, né? Uhum. Realmente, a gente vê mais um problema. E é aquilo, como eu falei no começo, né? Todos os personagens têm um problema e a gente vai assistindo e a gente acaba se identificando com um ou com o outro, porque são problemas muito comuns e muito reais, né? E esse da Cat também é Sim, bem importante. com certeza. E eu acho que dá pra já puxar, né, um gancho pra falar um pouco sobre o Fez, né? O Fesco, que ele é um Sim, personagem muito fofo, né? Assim, ele é um personagem que ele é o é um traficante de problema, drogas. né? O É, Fez é um problema, porque ele é fofinho, mas ao mesmo tempo ele é um traficante da cidade ali, então, né? Então, é estranho. porque teoricamente ele que tá causando o caos, né? Porque é através das vendas deles que a Rue tem o problema e que as outras pessoas também. Mas ele é um personagem muito interessante porque o jeito que ele trata a Rue, né? No começo eu até pensei que talvez ele tivesse sentimentos por ela, mas assim, parece que ela é mais como uma irmã pra ele. Sim. E é legal essa separação que ele faz, né? Quando ele vê que ela tá numa Eu não situação sei, eu crítica, acho. né? Sim, eu acho que ele ainda tem algum sentimento por ela, até o Nate percebe. Que ele comenta assim, Sim, né? Que é uma coisa platônica, ele pergunta pro Fez. É uma coisa platônica que sim. você sente por ela? Então, assim, eu acho que ele tem sentimentos por ela, ele acaba externalizando aquilo como um sentimento fraternal, né? Ah, ela é minha irmã, não sei o quê, Uhum. mas eu acho que ele tem sim sentimentos por ela. A gente pode até ver isso desenvolvendo na segunda temporada, mas, Sim, assim, seria igual você interessante. falou, é o problema dele ser o traficante da Rue, né? É ele que Uhum. proporciona aquelas experiências terríveis que ela tem, porque aquilo é o problema que ela tem, a dependência que ela tem, as overdoses que ela acaba tendo, tudo isso é proveniente das drogas que ele dá pra ela. Sim, é bem Então, por mais, controverso, né? sim, é bem controverso, porque por mais que ele queira proteger, que ele queira deixar ela bem, ele ao mesmo tempo é quem tá é, proporcionando tudo isso. Sim. Eu acho que assim, né, falando sobre ele, uma cena que pra mim foi muito marcante foi a cena em que ela vai atrás dele porque ela precisa de mais droga e ele fecha a Sim, porta e ela começa a bater na porta e gritar, falando que ele tem que atender ela. E a gente percebe ele muito mal do outro lado porque ele pensa, tipo, meu, eu não posso fazer isso. Então ele coloca, tipo, né, a sim, relação dele com ela acima das vendas e do trabalho dele. E eu acho que isso sim. mostra um pouco sobre ele, né? Eu acho que ele é uma pessoa boa, assim, no fundo, né? Então, Sim, por mais que ele faça é algo aí que a gente péssimo. percebe. Sim, é aí que a gente percebe que talvez ele esteja metido naquilo por um problema muito maior, que é o traficante que dá as drogas para ele vender, né? Que ele é como se fosse um revendedor, Uhum. Isso. querendo ou não. Ele revende as drogas que um outro traficante dá para ele. Só que aí a gente percebe que ele tá metido nisso até o pescoço, porque o traficante praticamente controla a vida dele. Ele chega lá e fala: Eu trouxe tanto de Sim. droga, você vai vender. O Fez até fala mas no final da série, né? Não, eu não consigo vender esse tanto, eu não quero esse tanto. Mas o traficante fala: Não, você vai vender. Então, assim, a gente Sim. percebe que a controvérsia tá aí, né? Talvez ele não esteja metido nisso porque ele quer. Inclusive uma questão é a avó dele, né? A avó dele, Sim, ela aparentemente tá desacordada, se mantida por máquinas. ela tá em estado E vegetativo. isso. E a série não fala sobre isso. Não Eu achei fala. um pouco estranho, né? Não fala, então eu acho que tinha que falar, né? Talvez nos próximos episódios, porque Sim. é muito assim intrigante, né? Será que o dinheiro que ele ganha traficando ele usa para continuar mantendo ela viva? Será que a situação dela tem uma solução? Será que ela pode acordar?
Ou será que ele tá mantendo ela assim só porque ele quer estar perto? Porque eu acho que tem que ter um motivo maior pra ele ter entrado na venda das drogas, né? Sim, sim, pode ser exatamente isso. Pode ter sido toda a questão da avó dele. A gente pode ter justamente um episódio focado, assim como teve nos outros personagens, focado nele na segunda temporada. Que eu acho que seria Verdade, ele muito não teve. interessante. Não Sim, teve. ele Eu fiquei não teve sentindo muita falta. apresentação. Ai, realmente, porque tem personagens tipo o McKay, que tipo, a gente nem queria saber muito dele, mas o Fez que a gente queria não teve, né? Eu Mas tudo levei um bem. susto com o episódio do McKay, eu vou ser bem sincera. Quando veio o episódio do McKay apresentando ele, eu falei, uai, gente, como assim? Né? Tipo, Porque sério eu que ele é um dos achei um pouco. principais? Porque ele não é muito envolvido como os outros são, né, no arco Sim. geral da história. Então, assim, a gente tem o arco dele com a Cassie, mas eu achei que ele seria só mais um coadjuvante, mas acaba que não, né? E aí tem também, da Cassie, a gente também pode puxar a Lexi, né, que é a irmã dela, que era amiga da Rue, era a melhor amiga da Rue, que depois é substituída pela Jules. E que a gente também não sabe muito bem. A gente percebe que a Rue tem pessoas que estão ali por ela, mas que ela não percebe isso. Uhum, sim, eu Que percebi que é assim, a Lexi acaba ficando um pouco de lado, né? Inclusive, no começo ela ajuda a Sim. Rue a enganar a mãe dela, né? Com a questão da urina, das drogas e tudo mais. Então, assim, realmente, eu acho que a Lexi precisava ganhar um pouco mais de Sim. espaço, né? E chegou um comentário aqui sobre o Uhum. Fez, né? A Natália comentou que realmente essa questão da avó dele, né? Parece que ele talvez venda por causa da avó dele. E a gente quer muito saber o que aconteceu com a avó dele, o que aconteceu com ele, com o resto da família dele, né? Eles, Porque. eles só jogaram a avó dele ali, né? A gente Uhum, vê uns flashes da avó dele e não sabe o que aconteceu. Então achei que. Eu acho que assim, o Sam, que é o escritor, né? O showrunner da série, ele não quis jogar tudo de uma vez, mas a gente sempre quer isso. mais, né? A gente sempre quer A mais. gente Então, quer, assim, a né? questão da avó do Fess ficou muito. A gente ficou sem entender muito o que aconteceu também com Uhum, ela. Aquele menino que fica com o Fess, será que ele é irmão? isso. Será que ele é primo? Ninguém sabe o que é Sim. também. E outra, cadê os pais desse menino, né? Será que se eles morreram? Será que. Porque o Fez é um adolescente, até onde a Exatamente. gente sabe. Ele não poderia ter a guarda do menino, Não, acho que o né? Fez ele já é maior de idade, acho que ele já tem uns Ele 20 já e é poucos. maior? Ah, Já ele não vai, você então, pode ver que ele não vai pra escola junto com a Ru, verdade. o outro pessoal. Eu acho que ele deve ser da idade do McKay pra cima. Ah, sim. Então, mas tem essa questão. Será que ele tem a guarda do menino? Será que o menino tá ali escondido dos pais? Né, questões bem complicadas que acho que tem muita Sim, história pra contar sobre isso, né? Nossa, tem muita coisa pra falar sim. disso aí. Realmente fez muita falta um episódio sobre ele, né? Contando, né, toda a história dele. A gente ficou assim, ficou devendo, Eu né? senti muita falta. Ficou devendo. Não, mas assim, eu acho que uma possível segunda temporada pode ter. Inclusive, né, agora que a gente falou dos personagens principais, a gente podia falar um pouco, né, sobre essas questões mais técnicas da série, né? Não só a parte artística, mas também o Sim, futuro da série, né? Você quer começar por onde? Mais a parte artística ou mais o que vem por aí? eu acho que é legal a gente comentar um pouquinho da direção, que a gente falou só mais lá no início, né? Que é uma direção, assim, muito Sim. legal. A gente tem, pelo menos os começos dos episódios que são artísticos. Você tem plano sequência, aquela filmagem, assim, bem diferenciada, que eu achei genial. Aquilo chama muita Ai, atenção, muito te legal. prende na série. E ajuda muito Uhum. na dinâmica, né? Não fica aquela coisa. Porque série de drama, igual Euforia é, às vezes pode cair naquela coisa tediosa, né? Naquela coisa lenta. E Euforia não Meio faz isso. Ela cansativo, vai né? lá exatamente, ela vai lá e traz um dinamismo na direção. Então, isso é muito importante. Não só na direção, como na narração, como em tudo isso. Então, assim, eu achei genial a direção dela, a fotografia também, igual a gente comentou a questão da. O que ela sente. Oi, tá me ouvindo? Acho que falhou um pouquinho o seu áudio. Agora eu tô ouvindo. Quer Saiu recapitular o que até você que estava parte? falando? Você estava Eu tava falando falando da questão da. da fotografia. Isso, da parte da direção, É, fotografia e tal. isso. Que a fotografia, eu tava até comentando, acho que essa parte que cortou, que a fotografia ajuda muito a gente a Isso. sentir o que os personagens estão sentindo, a questão da luz diferenciada, as coisas.
é uma parte. Oi, tá cortando um pouquinho o seu áudio. Consegue me ouvir? Acho que deu uma falhada na internet aí da Isis, né? Mas daqui a pouco ela volta, é normal essas coisas acontecerem quando a gente tá ao vivo, né? Bom, é bem o que ela tava falando mesmo, da questão da direção, da fotografia, que. Oi, voltou? Oi, eu acho que caiu de novo. Pera, tá me Ó, escutando? agora tô te escutando, tô te vendo. Não, Tava então falando, tá ok. eu tava falando sobre Pode como a continuar. direção e a fotografia ajudam a gente a entender o que os personagens estão sentindo, o que eles estão passando, né? Como que a direção junto com a fotografia traz essa parte sentimental, emocional, assim, né? Não, realmente, assim, eu acho Sim. que são as partes mais importantes na hora de fazer uma obra assim, audiovisual e é a parte do mais do trabalho, né? E nessa série ela foi feita assim de forma excelente. Ficou muito linda, as cores, nossa, é muito legal. Eu queria trazer todas as cenas que eu gostei, mas aí eu ia trazer a série inteira, porque teve muita cena muito legal. Teve uma cena que tava, né, a Rue e a Jules juntas, né, abraçadas, e aí acontece um jogo de luzes no rosto delas, e a cada cor que vem é meio que elas estão sentindo. É assim, gente, olha, é difícil explicar, né? Tem que assistir, tem que ter Sim. essa experiência, porque é muito lindo mesmo. E isso é bem diferenciado, não é normal, não é uma coisa que você vê em toda série. É bem diferenciado, porque é trabalhoso, é caro. Então, né, aquelas séries que são mais Não é. comerciais, Não é assim, qualquer série que elas consegue não usam, fazer né? isso. Com certeza, assim, nossa, é um item que ficou excelente e assim, né, se for, né, para fazer uma comparação, me lembrou muito, a parte da direção me lembra muito Breaking Bad. Por mais que a temática seja um pouco diferente, não muito, mas é diferente, mas essa questão, né, de aonde, Não, mas é onde bem está difícil a gente filmando, ver sabe? isso. Isso, realmente, é bem algo bem difícil, bem diferenciado, né? E essa série traz isso. Uhum. E além, né, da direção, da fotografia, a gente tem também a parte dos figurinos, dos penteados, da maquiagem, que é uma parte também muito bem Sim. trabalhada, né? Você quer comentar um pouco sobre isso, sobre as maquiagens, cabelos? Posso falar. Se travar de novo, você continua. Mas Tá vamos bom. lá. A série conseguiu até né, que a gente vê o pessoal fazendo maquiagens mega artísticas, agora inspiradas na série, roupas, tudo isso. E assim, a gente vê muito nas maquiagens a expressão de cada personagem, igual a maquiagem da Mary, que é uma coisa mais perfeccionista, a gente entende a questão da confiança dela, que está muito explicitada na maquiagem. A Jules, que é aquela maquiagem assim mais feminina, que explicita também o tanto que ela quer se provar feminina, o quanto que ela quer Sim. performar essa questão mais feminina dela. A Cat, que tem aquela maquiagem mais gótica, mais pesada, que a gente vê que faz parte ali do personagem que ela incorporou para ela, né, o novo eu dela. Uhum. E que ela só tem maquiagem nos momentos em que ela tá tendo algum problema emocional muito grande. Então a maquiagem para ela ali é muita questão disso, dessa explosão de sentimentos. Tanto que a maquiagem da glitter é muito assim, espalhada pelo rosto. Sim, e tem aquela maquiagem icônica, né, que é as lágrimas caindo em glitter, né? Que, que mostra bem isso, né, do sentimento dela, dessa parte da tristeza, mas sempre brilhando. Sim. E aí, você quer comentar dos figurinos agora? Assim, né, que, assim, embora seja uma série adolescente, que mostra eles na escola, né, a gente imagina os figurinos bem comuns, bem normais, mas tem sempre algo que eles acabam implementando, fazendo melhor, né. Então, tem a festa fantasia, que eles estão com fantasias muito lindas, muito legal. Tem todas as roupas do alter ego da Cat, né, que são, assim, roupas muito loucas, muito diferentes,
Então, é umas fivelas, é uns negócios, Sim. assim, umas cores super vibrantes. E tem a Jules, né? Que eu acho que a Jules, nossa, os figurinos dela são muito, muito diferentes. Inclusive, tem uns personagens que perguntam, né? Você sempre se veste assim? E ela fica tipo, sim. Ela quer estudar E moda, né? Então a gente percebe que ela traz muito isso pra ela, né? Que as roupas dela, ela tá sempre de uhum, saia, aquela coisa mega feminina. E eu achei os figurinos da Jules isso. lindos. Muito Lindos legais mesmo. Ah, os mesmo. figurinos que a gente vê que são os mais comuns, na verdade, são os da Cassie, né? Que ela usa aquelas roupas assim, mais que a gente vê Sim, em todas as séries Teen. é nada demais, né? Ah, e a Rue também, né? Até a Jules brinca com ela, "Ah, você sempre tá de moletom, porque ela usa assim, umas roupas meio Sim, largadas, né? Que, na verdade, algumas roupas são até do pai dela, né? sim, a gente vai entender Então, depois que é uma questão de apego, que é o moletom isso. era do pai, as roupas que ela usa, a grande maioria eram do pai também, né? Ela usa as Uhum. bermudões, umas camisetas bem grandes e tal, e tudo aquilo que a É, gente vê, a gente entende o quão apegada ela era com o pai dela, pelas roupas. porque ela usa, né, por escolha. Não é uma questão dela não ter o que vestir. Não, é uma questão de que Sim, ela quer, assim, levar ele pra onde ela vai. Isso é bem triste. A série vai tratando de uma forma bem, bem delicada, né, mostrando pra gente. Mas ainda assim é bem interessante. Inclusive tem, né? Nossa, acho que são o quê? Umas poucas cenas que ela se veste com algo que não é do pai dela, né? Tem a cena sim, da festa fantasia, tem a cena do baile final, né, no final da temporada, que é quando ela usa outras roupas e não se sente bem, né? Ela fala, nossa, tô sim. desconfortável, não tá Ela se legal. sente confortável. Sim, com certeza. Exatamente. E E eu eu acho que acho que a agora a gente gente. pode puxar pro final, né? Isso. Acho que a Agora gente vem podia falar spoiler. um pouco do final. É, gente, ó, se você não assistiu e não gosta de levar spoiler, porque tem gente que gosta, tem gente que acha legal saber o que vai acontecer, mas se você não é assim, agora vai ter alguns spoilers, então, assim, você vai lá assistir a série, mas essa live vai estar no YouTube, então depois você vai lá assistir depois que você souber o final. Ou fica aqui também, ouve todos os spoilers e depois você tira suas próprias conclusões. Sim. Mas, Até bom, porque é um final bem vamos. confuso, né? É um Sim, final bem é confuso. A difícil, né? gente, por mais que você pegue spoiler, você vai ter uma interpretação totalmente diferente da nossa, provavelmente. E a Com gente tem ali aquele certeza. episódio final, que como eu comentei, a narração da Rue, ela é muito forte na série. A gente vê tudo pelos olhos dela. Então, no episódio final, como ela tá muito confusa, ele também é muito confuso. Então a gente Sim. tem a Jules, que acabou de voltar, que ela tava passeando com alguns amigos. É, E a aí Jules fez a uma Will tá se viagem, sentindo né? mega. Como que eu vou dizer? Isso. E Sozinha. a Will tá se sentindo mega desconfortável Uhum. com aquilo, que ela. Isso, tá se sentindo sozinha, tá se sentindo largada pela Jules. Então a gente até vê o quão dependente ela tá da Jules, porque no momento que a Jules vai pra aquela cidade, a Will entra num estado depressivo terrível. Então, assim, a gente vê muito a consequência disso no último episódio, de como a Will tá confusa, de Uhum. como ela tá mal. E a gente tem o baile, acaba justo em fugir. Isso, é. Ó, deu uma travadinha aqui no áudio, mas é bem isso, né? Tem o baile que termina a série, né, com o baile, o que é bem comum, a gente Isso. vê isso em várias séries, mas é muito legal porque assim mostra um pouco do baile, mostra um pouco do que aconteceu antes. Por isso que é um episódio confuso, né? Porque ele segue uma linha do tempo meio bagunçada, né? Então, a gente tem a Muito questão bagunçada. do aborto da Cassie, aí tem a questão, né, da Sim, mãe da Rue, né, dando aquele discurso sobre como é ter uma filha dependente de drogas. Então, assim, a gente fica, meu, o que que aconteceu antes, o que aconteceu depois? Fica um negócio meio assim, né, um pouco complexo, mas é muito sim, legal, né, sim. ter essa experiência de ver esse episódio. E ele é confuso também por causa disso, né? Porque a Rue tá muito confusa, ela não sabe o que ela quer, o que, que vai acontecer. A impressão que eu tive é que não é um episódio que ela tá. Não é uma narração do passado, parece que ela tá vivendo naquele momento, né? Porque o Sim. resto da série ela conta no passado, né? Tipo, eu tava lá, aconteceu tal coisa, ela já sabe o que aconteceu. Mas aquele episódio é tudo novo, parece que nem ela sabe o que vai vir, né? Uhum, exatamente. E como você falou, traz as questões, né? Traz a questão da mãe da Rue, Uhum. a união dos narcóticos, sobre como é difícil ter uma filha viciada, sobre como foi difícil o momento da overdose para ela. Então é uma questão que é trazida com muita delicadeza. Eu achei muito importante Sim.
É aquele mesmo. discurso da mãe dela no final, aquela carta, é assim, bem pesada mesmo, mas é bem delicada também. E tem Uhum. também a questão do aborto da Cassie, que a Cassie acaba engravidando do McKay, né? Ela descobre depois que ela tá grávida. E ela precisa abortar, e porque ela não tem o apoio do McKay, ela fica É. assim, ela vai abortar, ela vai junto com ela. É bem difícil também, mas também é É, trazido com essa muita questão, delicadeza. essa questão da Cassie, realmente, tipo, é uma situação muito difícil e também muito comum nas séries, né? Mas é trazida de uma forma, assim, como você disse, muito delicada. E, inclusive, eu achei muito linda a cena do aborto. Eu sei que parece um pouco estranho, mas porque não é uma cena normal. É, ela fecha os olhos e começa a imaginar o sonho dela, né? Que era ser uma patinadora, né? Uma dançarina. E a gente vê cenas dela patinando, dela dançando. E isso vai intercalando com as cenas do aborto e outras cenas acontecendo. Uma trilha sonora incrível, né? Então, realmente, é uma cena muito linda mesmo. Oi, tá me ouvindo? Pra quem chegou agora, tá tendo umas pequenas falhas na internet, mas assim, é normal. E a gente tá falando sobre a série Euforia, da HBO. É, agora tá tendo alguns spoilers, a gente tá falando mais do final. Mas assim que terminar essa live, a gente vai estar disponibilizando o vídeo dela completa no YouTube. Então, se você chegou agora, perdeu o começo, você pode estar assistindo tudo. Aqui no Facebook também vai ter o vídeo completo. E, enfim, para contextualizar, né, você que não conhece a série, porque é uma série muito boa, mas ela não é muito conhecida, até por ser da HBO, né? A gente percebe que as pessoas têm mais costume de assistir séries da Netflix. Então, né, para você que não sabe muito sobre o que ela se trata, é uma série adolescente, né? Conta histórias adolescentes, mas é uma série que não é necessariamente voltada para os adolescentes, porque é uma série que tem temáticas muito difíceis, muito pesadas, então, é uma série, assim, com um nível temático adulto, né? Então, enfim, traz diversos temas difíceis de lidar, como drogas, né? Dependência de todas as formas, dependência emocional, dependência de drogas, de bebidas, violência, abuso, todos os tipos. Então, assim, é uma série que tem essas temáticas, mas é uma série muito interessante porque ela foge do padrão das séries teens, né, que a gente costuma ver. Acho que a Isis voltou aqui. Enfim, é uma série que vale muito a pena. Eu recomendo demais se você, né, se você não tem, né, problemas com esse tipo de série, está assistindo. Oi, Isis, está me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir aí certinho? Oi? Tá um pouco difícil a internet hoje. Tá conseguindo me ouvir? Se você estiver conseguindo me ouvir, você me fala pra gente estar continuando. Qualquer coisa a gente espera também, não tem problema. Enfim, né, como eu tava falando, eu tava contando um pouco sobre como é a série, né, sobre a temática dela para quem chegou agora. E se você assistiu a série ou tem Vai alguma bom, dúvida porque sobre a série, deixa os aí comentários, viu? falar, eu conto alguma coisa. Ah, eu tava recapitulando, né, porque muita gente chega agora no final, eu tava recapitulando sobre o que é a série, o que a gente já falou até agora. E lembrando que o vídeo vai estar no YouTube, vai estar aqui no Facebook, então se você chegou agora, você vai poder assistir desde o começo, Né? entender tudo que a gente achou sobre essa série. Agora é a parte que a gente tá falando alguns spoilers, né? A gente tá falando do final. Tá dando alguns probleminhas assim de conexão, né? Mas a gente tá conseguindo. Enfim, o último episódio da série foi um episódio bastante controverso, um episódio difícil, né? Que tem, né, as linhas do tempo. É um episódio um pouco complexo,
mas é um episódio de conclusão bem interessante, né? Ele deixa questões abertas para a segunda temporada, mas também conclui outras que foram desenvolvidas durante toda a primeira temporada. E é mais ou menos isso que a gente estava falando, né? Sobre as questões que são abordadas no último episódio, como, por exemplo, o aborto da Cassie, né? E toda aquela cena dela dançando, tudo mais, que são cenas bem interessantes. Agora tá dando uma travadinha aqui no da Isis, mas a gente pode ir seguindo um pouco sobre isso. A gente teve alguns comentários do pessoal falando que gostou da série, que achou ela legal. E realmente, gente, é uma série não muito conhecida, mas assim, tenta assistir porque ela é interessante. Atualmente ela está disponível no streaming da HBO, né, na HBO Go. Então, caso você tenha acesso, assiste, não perde essa oportunidade. E uma coisa muito interessante é que a série foi indicada ao Emmy. Ela teve 6 indicações ao Emmy 2020, que vai ocorrer agora em setembro. Inclusive, a Zendaya foi indicada como melhor atriz de drama. Então, assim, é uma série que tá em alta. E se você quer ficar por dentro das premiações, assiste, porque vale a pena. É uma série muito interessante. Isis, se você estiver conseguindo me ouvir, você dá um sinal aí pra gente continuar falando um pouco sobre o final. Acho que ainda tá um pouco ruim pra ela, mas enfim, como a gente estava falando, né, que é uma série que está indicada no Emmy 6 vezes, gente, não é pouca coisa. Por quê? Porque a série tem um nível técnico muito bom. E por isso também, né, das suas indicações. E a Zendaya, né, acabou meio que é a primeira série grande assim que ela faz, né? Ela tinha feito outros trabalhos, mas todos um pouco menores, né? Alguns seriados infantis, né? Ela fez participação em alguns filmes do Homem-Aranha, mas assim, grande papel mesmo, em que ela protagoniza a obra, é a primeira vez. Enfim, então é uma série que, assim, ela veio, né, para estrelar a Zendaya, assim como outros atores também, mas não quer dizer que por causa disso a atuação deles está inexperiente de forma nenhuma. Eles estão super bem nessa série. É uma série muito interessante. Inclusive, a segunda temporada já foi confirmada. Já foi confirmada a segunda temporada, era já para ter chegado em julho de 2020, mas infelizmente, né, por causa de toda a questão da pandemia do coronavírus, acabou não dando para a série vir. Mas a gente já sabe que eles já estão pensando nessas questões da gravação e tudo mais, e que em breve a gente vai ter a segunda temporada. Bom, eu estava falando com a Isis aqui, ela teve um problema, né, com a internet dela mesmo, então a gente vai estar concluindo sem ela. Mas assim, a gente já falou praticamente tudo, a gente vai falar um pouco agora, né, do final, né, de como foi o final, né, as coisas que aconteceram, e é a parte com spoiler, então lembrando, se você chegou agora e não quer pegar spoiler, cuidado, que vai ter vários spoilers agora, tá bom? Mas enfim, vamos lá. Bom, no final da série, a gente teve o baile final, né, do ano, que sempre tem, né, nessas séries teens e tudo mais. E só que assim, esse episódio ele traz intercalado tipo outros acontecimentos e o baile, né? Então, mostra, né, o acesso de raiva que o Nate teve com o pai dele, por causa de todas as questões problemáticas da família dele. Mostra a questão da Ju, da Rue. Nossa, assim, a questão do Fez, né, que o Fez ele se meteu num problemão com o traficante de drogas, então ele acaba tendo que roubar alguém para conseguir o dinheiro. Então, assim, traz tudo isso muito misturado. Mas o grande ápice desse último episódio é no final, quando a Rue, né, chama a Jules para fugir com ela. E elas estão quase fugindo, quase entrando no trem, quando a Rue percebe que não é a coisa certa a fazer. Ela lembra da mãe, da irmã, que sofreram muito com a overdose dela e o sumiço dela seria muito pior. Então ela tem aquele momento de amadurecimento, de responsabilidade, e acaba falando: não, eu não vou, é melhor não, vamos ficar. Mas a Jules quer ir embora, então elas acabam se separando. A Jules vai embora e a Rue fica sozinha. E é nesse momento que ela volta para casa chorando e relembrando, né, uma das piores memórias dela, que é quando seu pai morreu. E isso, né, dá a entender que ela teve a mesma sensação de abandono, né, de perder a Jules e de perder o seu pai. E ela volta para casa muito triste. A gente tem um mix de flashbacks e no final a gente vê que ela acaba usando drogas de novo.
o que parece ser cocaína, né? Ela acaba usando. E é nessa hora que acontece a cena mais enigmática da temporada, que começa um ato musical, né? Aparecem umas pessoas, começam a dançar, a cantar, e é muito difícil de entender. E como ela é a narradora e agora ela tá drogada, eu acho que é por isso, né, que eles usaram esse elemento. E ela dança meio caindo, meio mal, e no fim ela acaba desmaiando numa pilha de pessoas né, que ajudavam naquele ato musical. E a série termina assim. Então a gente fica naquela questão, né? Será que ela desmaiou? Será que ela teve uma overdose? Será que não aconteceu nada? Será que ela morreu? Mas, já aproveitando, o showrunner já disse que não, que ela não morreu, mas que sim, ela usou as drogas de novo. Então, se você ficou com essa dúvida, já saiba que pelo showrunner, não, ela não morreu. Mas, enfim, a gente acaba, né, com esse final meio aberto. E isso diz muito sobre a próxima temporada. Então, para concluir, é isso, né? Na próxima temporada a gente espera entender o que foi essa cena final do desmaio dela, né, da possível overdose, a gente tenta entender, né, o que foi. Bom, e outras questões, né, de outros personagens que ficarem abertos, principalmente do Fez. Então, assim, a segunda temporada já foi confirmada, vai ter, é oficial, e a gente tem muitas questões que a gente gostaria de estar vendo, né? Principalmente essa questão da Rue. Bom, e para fechar a live, eu recebi uma pergunta aqui de qual que era o personagem favorito da gente. Bom, eu não sei o da Isis, mas para mim, eu acho que a melhor personagem é a Rue. Ela é a protagonista, mas eu me identifiquei muito com ela no sentido de conexão, né? Porque a gente acaba se conectando com os personagens. Gostei da história dela, né? Eu consegui entender o drama que ela passa e achei assim muito interessante. Então, para mim, ela, assim, todos são personagens ótimos, mas ela é uma das melhores. Bom, é isso. A live de hoje foi mais para trazer esse panorama geral sobre a série. E eu espero muito que você tenha gostado. E já aproveitando, né? Se você gostou desse tipo de live, deixa nos comentários se você quer mais lives e até sugestões de outras séries que a gente pode estar falando de filmes também. E já aproveita e segue o Entretexto nas redes sociais. Tem página no Facebook, canal no YouTube, Instagram. Segue o Entretexto para estar acompanhando a gente, porque sempre que tem live, a gente posta, divulga em todos esses lugares. Então é isso. Eu agradeço muito por vocês terem assistido até aqui. E muito obrigada pelos comentários, pelas curtidas, por vocês terem se envolvido. Realmente a interação de vocês fez toda a diferença. Agradeço muito e em breve a gente vai ter mais lives. Então por hoje é só. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima. Tchau!